Já de volta, obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É bom demais estar com vocês. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Já ligou para o seu vizinho? Já ligou para a sua vizinha? O tema de hoje é muito importante, minha gente. Hipertensão arterial. Conosco a doutora Miriam Matos Alexandre, médica cardiologista, que brilhantemente está nos ensinando aí as causas, os fatores de riscos, prevenção, para evitar aí esse quadro de hipertensão arterial silenciosamente aparece, viu? Doutora, muitas perguntas estão chegando aqui. A Cláudia Lúcia de Marcoimbra, de Mairiporã. Obrigado, Cláudia, Deus te abençoe. A mãezinha dela tem pressão alta. À noite, ela pode tomar o remédio ou não, doutora? Se a mãezinha dela tem pressão alta, se tem pressão alta, imagino que foi medicada, constatada, diagnosticada, e é o médico que tem que prescrever, né, doutora? Sim, ela precisa seguir a orientação do médico. Se o médico pediu que ela tomasse a medicação à noite, ela tem que tomar a medicação à noite. Há alguns pacientes que necessitam de medicação para hipertensão 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Há medicações que o tempo de ação é 12 horas, 8 horas, então é preciso que se repetir a dose do remédio. Mas depende da prescrição do médico. A pessoa que tem pressão normal, de repente vai fazer uma viagem, porque acontece, infelizmente, doutora, assim, muitas pessoas, a gente não aconselha aqui jamais a automedicação, né? Mas infelizmente é um hábito que existe, né? A pessoa que de repente vai viajar, está a pressão normal, mas ela leva o remedinho da pressão alta, caso aconteça. Se ela tomar, acontece alguma coisa ou não acontece nada, doutora? Se ela está normal a pressão, mas levou o remedinho e tomou. Né? Se ela é hipertensa, mesmo com a pressão normal, ela precisa seguir a prescrição médica para se manter com pressão normal. Agora, se ela não é hipertensa, ela nunca na vida teve pressão alta, ela não pode tomar medicação. Por quê? Porque ela pode fazer uma hipotensão. Olha, pode abaixar de vez, então cuidado. É o que aconteceu provavelmente com aquela senhorinha que fez a pergunta. Que ela disse, um dia minha pressão está 20, outro dia minha pressão está 8/6. Entendi. Provavelmente a quantidade de medicação a dona Vera não está muito controlada. Provavelmente um dia ela toma uma quantidade de medicação, outro dia ela toma mais. Tem que, assim como a gente toma água todo dia, se alimenta todo dia. Tem que haver uma regularidade. Então, a gente encontra uma quantidade de remédio que é suficiente para manter uma pressão ao redor de 120/80, de 12/8. Alguns pacientes a gente precisa que a pressão esteja um pouquinho mais alta, 13/8, 13/9, principalmente no idoso, para que ele não tenha tontura. E alguns pacientes o ideal é uma pressão menor que 12/8. Então isso seria uma maravilha se a gente conseguisse que todo mundo tivesse 11/8, 10/6 e estivesse bem. Entendi. Mas há uma variação nesse valor da pressão ideal individualizada para cada pessoa. Ô, doutora Miriam, pode acontecer... Por isso que é a necessidade do médico. Isso é importante, sempre, sempre. Pode acontecer, doutora, assim, subitamente ter assim, uma alteração de pressão? A pessoa está normal, está lá fazendo a sua atividade normal e de repente há uma elevação. Acontece isso ou é gradativo, assim, doutora? Pode acontecer. Sob estresse. Estresse. Né? A pressão muito grande no trabalho. Aliás, tem uma pergunta aqui, eu quero aproveitar. A Terezinha Alves, de Itatiba, de São Paulo, o que é uma hipertensão emocional? É também nesse sentido, doutora? É relacionada ao estresse emocional. O que acontece com o estresse? Você libera noradrenalina. E o que é adrenalina? É um vasoconstrictor de artéria. Então, é o que a gente explicou naquele gráfico. O coração, ele vai trabalhar para mandar sangue para o corpo com uma artéria que está com a maior resistência. Então, ele precisa de uma pressão maior para o sangue circular e levar nutriente ao organismo. Então, o estresse é um fator importante de hipertensão, principalmente no mundo urbano que a gente vive muito. Doutora, eu fico imaginando essa bomba maravilhosa chamada coração, né, que Deus nos deu aí, que trabalha 24 horas, 365 dias.
enfim, ele precisa dessa serenidade, desse espaço, dessa liberdade para poder trabalhar, não pode ter nenhuma complicação. Agora, sim, ele faz essa pressão, doutora, essa pressão forte, assim, porque ele sente que a artériazinha precisa dessa pressão, enfim. Isso pode, amanhã depois, causar, sei lá, uma falência no coração, uma necrose no coração, até mesmo um infarto, doutora? É o que os médicos chamam lesão em órgão-alvo. Então, quais são os órgãos-alvo que são lesados? O cérebro, o próprio coração e os rins. Olha só, e aí são órgãos nós vitais, temos né? consequências, por exemplo, para o coração. O coração, você pode ter o infarto. Primeiro, o coração hipertrofia. Ele fica com músculo mais espesso para ter força maior para mandar o sangue Porque para é o um corpo. músculo, né? É um músculo. Então, depois que ele se hipertrofia, ele se dilata. Por quê? Porque nós não fomos feitos para trabalhar, o coração não foi feito para trabalhar com uma pressão maior do que ao redor de 12/8. Aí ele se dilata e fica insuficiente, ele não tem mais força para mandar sangue para o corpo. Então, você vai ter falta de ar, o sangue fica no pulmão, você tem edema nos membros inferiores, quer dizer, a perna fica inchada, uma Problema de linguagem mais circulação. popular para que as pessoas entendam. E você pode até morrer, porque depois o coração não trabalha mais. Aquelas outras que a gente vê, doutora, aquelas pernas escuras, enfim, é a falta de circulação aí? Também pode ser? Sim, mas nem sempre é por insuficiência cardíaca. Pode ser por insuficiência venosa, por outro problema, que não tem nada a ver com o coração em si. Outro órgão-alvo, o cérebro. Então, o coração precisa ser irrigado. Precisa ser irrigado. E vai ser irrigado com uma pressão muito maior. Aquela artéria se rompe e você tem uma hemorragia cerebral, por exemplo. Ou aquela artéria começa a ficar espessada, lesa o endotélio, que é aquela camada que fica interna da artéria, e forma um trombo ali, forma um coágulo, obstrui aquela artéria, você tem um AVC. Então, são coisas muito graves e limita muito a vida de uma doença que é prevenível com o tratamento da hipertensão. O que acontece com o rim? O rim, ele começa a fazer o que a gente chama de isquemia renal. Então, o rim, a circulação fica em pouca quantidade no rim. E aí o rim não tem nutrição. O que acontece com o rim? Ele fica insuficiente, não filtra mais as escórias, né? Não filtra mais aquilo que não serve para o organismo e você passa a ter uma insuficiência renal e até ir para a hemodiálise. Entendi. Então, nós temos pacientes com insuficiência renal em hemodiálise cuja causa é a hipertensão. Então, é importante tratar da hipertensão, porque você tratando da hipertensão, você deixando a sua pressão normal, você evita muitas complicações, tem uma sobrevida maior com uma boa qualidade de vida. Olha que interessante, gente. Olha a pressão. E as pessoas nem sempre valorizam. E às vezes, assim, é a questão assim, de você ter esse cuidado, essa regulagem normal. De quanto tempo seria ideal, doutora, passar num cardiologista para fazer um check-up geral, para aferir a pressão? É medir ou aferir, ou pode usar os dois? É aferir. Aferir. Aferir a pressão, mas se popularizou medir. Então, eu acho que para as pessoas, em geral, entendem muito melhor se eu falar medir a pressão do que aferir. Né? É uma palavra mais difícil de ser compreendida. De quanto em quanto tempo seria o ideal, doutor? Uma visita assim, no cardiologista? Ou só esperar chegar o problema para visitá-lo? Não, né? É importante, se você é uma pessoa que se acha saudável, né? Se você não tem nenhum diagnóstico de hipertensão, a sua pressão está normal, pelo menos 2 vezes por ano, seria o ideal passar por um cardiologista e fazer um check-up. Entendi. Se já é hipertenso ou tem algum outro problema, tipo diabetes, já infartou, então a regularidade é maior e depende do quanto tempo o médico pede para que você retorne. Uma pessoa saudável precisa medir a pressão pelo menos 2 vezes ao ano. Agora, doutora Miriam, existe uma faixa etária que começa a aparecer a hipertensão
Uma criança pode ser hipertensa, um adolescente pode ser hipertenso, Sim. ou é só o adulto? Uma criança pode ser hipertensa, um adolescente pode ser hipertenso. Só que quando é muito jovem, existe uma causa da hipertensão. Ela, em geral, não é essencial. Entendi. Não é sem causa. A hipertensão essencial, ela costuma aparecer após os 50 anos. Entendi. Ou após os 40 anos. De qualquer maneira, sempre que chega uma pessoa no consultório hipertensa, se for a gente considerar uma pessoa jovem, abaixo de 50 anos, sempre a gente faz uma triagem para procurar a causa da hipertensão. Para ver se essa hipertensão realmente tem um fator como um tumor de suprarrenal, um hipertiroidismo. O médico sempre vai procurar uma causa. E vai pedir os exames Quando ele não necessários. encontra nenhuma causa da hipertensão, então a gente taxa isso de hipertensão essencial. Doutora, vamos lá para Simolândia, no estado de Goiás, acompanhando o programa Vida e Saúde, Brasil inteiro aqui. A Daniele Pereira dos Santos. Obrigado, Daniela. Deus te abençoe. Ela gostaria de saber se existe algum remédio caseiro, doutora, assim, para controlar a pressão alta. O remédio caseiro é eliminar um sal. Eliminar o sal é super importante. Mas a maior parte das medicações foram fabricadas a partir de plantas, né? Hoje não tanto, porque você já tem a fabricação sintética, só que a gente não recomenda. Por que a gente não recomenda? Porque nós somos, já estamos no século XXI. Entendi. Então, a gente tem as medicações muito mais purificadas. Então, eu aconselho que a dosagem e quanto à dosagem correta, também, né? é a dosagem correta. Então, as indústrias farmacêuticas já fabricam a medicação mais pura, com a dosagem correta, que você consegue modular essa pressão para que o paciente fique bem. Então, eu não aconselho ninguém a tomar medicação caseira que alguém ensinou para hipertensão no mundo que a gente vive hoje, extremamente moderno, né? Que tem acesso, né, doutora? Exatamente. Vamos lá para Barbacena, Minas Gerais. Quem representa a cidade é o Sebastião Valdir de Melo Faria. Obrigado, seu Sebastião. Que Deus abençoe o senhor, viu? A mãezinha dele tem 72 anos. Sempre que o ecocardiograma dá um problema, em uma pequena obstrução, se isso pode se agravar, e pergunta como devo proceder no caso hipertensa bem leve. A mãezinha dele é hipertensa bem leve. O ecocardiograma dá um problema, enfim, fica a obstrução. Como é que ele deve proceder, o seu Sebastião, em relação à mãezinha dele, doutora? Pelo que eu compreendi, Frei, ele disse que fez um exame, não é isso? Um ecocardiograma, e que o ecocardiograma tem uma alteração. Isso. Que ele não sabe definir qual é a alteração. Então, sem definir qual é a alteração, a gente não tem nem como opinar. Mas ele também refere na pergunta que a mãe dele é hipertensa leve. Hipertensa leve tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Então, hipertenso leve, moderado ou grave tem que ser tratado. Porque já abriu a porta, já está uma fresta aberta ali. O hipertenso, que ele chama de leve, é o melhor paciente para a gente tratar, porque ele não vai ter complicação. Se a gente tratar essa hipertensão leve, ele vai ficar tendo uma vida como uma pessoa que não é hipertensa, sem nenhum fator de risco. Então, é fundamental tratar dessa hipertensão que é leve. Doutora, aqui eu vou ler conforme chegou a pergunta aqui, mas assim, eu acho que foi um erro de digitação, sei lá. A Tereza Júlio Manfrinati, de Campinas, obrigado, dona Tereza, medi, né, a pressão hoje, diz ela assim, e deu 18/20 e tenho 89 anos. Gostaria de saber qual a pressão ideal para mim. 18/20, doutora? Tem um erro. Tem um erro de digitação aqui, não pode ser. Eu acho que... Dona Tereza, liga de novo para a gente assim, porque eu vou até separar aqui para depois responder, porque 18/20 está muito... 18/20 não existe. Não existe, né? Não existe, assim. A Aparecida da Costa Silva de São Bernardo do Campo, São Paulo. Obrigado, dona Aparecida, que Deus abençoe. Ela é hipertensa, tem pressão alta na madrugada e sente leves dores no peito. Gostaria de saber como controlar tudo isso. Aparecida de São Bernardo do Campo. Um abraço, Clodoaldo de Norá, também de São Bernardo, acompanhando o programa aí, doutora. Dor no peito é um sinal muito grave.
Então, ela precisa procurar o médico imediatamente, porque uma pessoa que tem dor no peito, ela pode ter um infarto. Entendi. Então, ela precisa, com a maior urgência possível, procurar um médico para ser avaliada, para ser tratada dessa dor no peito. Feito o diagnóstico, se realmente essa dor no peito é do coração, é altíssimo risco. Porque pode ser, claro, não pode negligenciar, mas também não pode, assim, entrar em desespero. Não. Pode ser muscular, pode ser até gases, mas... Sim, mas dor no peito tem que tomar cuidado. Tem que procurar o médico o mais rápido possível. Maravilha, viu? Doutora, o Fernando Antônio Brito de Campinas, obrigado, Fernando, que Deus te abençoe. A dona Adélia de Campinas já toma medicamentos para hipertensão, mas quando fica nervosa, a pressão sobe muito, dispara. Precisa, pergunta aí do nosso amigo Fernando em relação à dona Adélia, né? Ela precisa tomar algum calmante, algum tranquilizante por causa desse nervosismo? Ela que já é hipertensa. O Fernando é preocupado aí com a dona Adélia, doutora. Precisa sim. Ela precisa de tomar algum ansiolítico, né? Que é o que a gente chama, o que popularmente se chama de calmante. Mas é muito importante também encaminhar para um psicólogo fazer um acompanhamento. Porque tem a alteração o psicólogo ajuda muito nessa alteração emocional. Estresse, e ajuda indiretamente a controlar a pressão. Que maravilha. Mais uma pergunta antes de chamarmos o intervalo. A Mercedes Teófilo de Jesus Martins de Brejetuba, Espírito Santo, acompanhando aqui o programa, está parabenizando a doutora Miriam. Ela teve AVC em 2001 e ficou com sequelas no lado esquerdo. Tem sentido dores no peito e falta de ar. E a pressão tem alterações sempre. Faz uso contínuo de remédios, mas não consegue estabilizar. O que pode ser feito? Pergunta a nossa amiga Mercedes aí, doutora. Ela precisa conversar com o médico dela, porque, como eu já havia falado, dor no peito, que a gente chama de dor precordial, é um sinal grave de um prenúncio de um infarto em algumas pessoas. Se ela tem fator de risco, a hipertensa, já teve um AVC, então é de suma importância que ela procure o seu médico e faça uma nova avaliação. Se ela procurou o médico há pouco tempo e começou a ter dor no peito, volta a marcar nova consulta. Tá vendo? Dicas fáceis de ser compreendidas, viu? Eu vou chamar o intervalo, mas antes disso eu quero uma novidade para você. Já mostrei isso, mas vale a pena porque é bom, é bonito demais. É o tercinho. A gente sabe que 2017, 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. 100 anos. 300 anos da devoção de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. Mais 100 anos da devoção de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. E o povo brasileiro é muito devoto. Então a gente apresenta para você aqui esse santo tercinho. Eu vou virar bem devagarinho, ó, que é bem devagarinho, para você ver que do outro lado está escrito Fátima. Isso para mostrar que é de verdade, que veio de lá. Veio de lá, aqui o Fátima. E para comprovar tem também esse livreto que comprova a originalidade com o selo de garantia, viu? Então você pode ligar para cá também, aumentar ainda mais a sua devoção à Nossa Senhora de Fátima. Você que é um devoto de Nossa Senhora, que gosta de rezar o seu tercinho, colecionar um tercinho na sua casa, eis uma boa dica, viu? E com essa boa dica, nós vamos chamar o intervalo. Na sequência, temos muito mais informações aqui para você no Vídeo de Saúde, que é seu. E por ser seu, é claro, volta já só para você.